Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e ontem o Inter regressou, voltou ao G6 vencendo o Avaí, sem apresentar um grande futebol, mas venceu e está de volta ao G6. Mas a projeção agora já é rodada do final de semana para a dupla Grenal em termos de Campeonato Brasileiro. O Grêmio amanhã com titulares e reserva, todos lá em Fortaleza, o Grêmio com time reserva, ou time alternativo, como se diz agora, porque preparando para o jogo da próxima quarta-feira, a decisão contra o Flamengo, jogo que vale vaga na final da Libertadores da América. E o Inter no domingo com o Vasco do Professor Vanderlei Luxemburgo, que, olha, faz uma bela campanha, tirou aí o time da zona de rebaixamento e vem crescendo na tabela. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Carlos Josias. O professor tudo maravilha, entende, professor. O professor entende. O animadíssimo. Entre duas feras. Entre duas feras. Se eu não estiver animado, eu danço. Só não vão te morder. Deixa eles te morder, essas feras aí. Essas feras são aquelas. Essas feras são amigas. Essas feras são feras amadas. Só fazem mal para os inimigos. No que fazem muito bem, diga-se de passagem. Que inimigo tem que ser tratado como inimigo. A outra fera, então, Otávio Rogas. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET. Para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face você, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, interagindo, mandando sua crítica, sua mensagem, também compartilhando, é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, pedindo seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, pouco mais de um ano no ar, a emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Então faça isso. Também tem o nosso WhatsApp aí para você. Nossas plataformas digitais é só você digitar RDC TV Digital e você acessa ela em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver pelas nossas plataformas digitais. E tem também o Instagram da nossa RDC TV, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. E o nosso WhatsApp também para você mandar a sua mensagem, se preferir dessa maneira. 51, o código de área, 999-339894. Repetindo, 51, o código de área, 999-339894. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo, né? Para a sua segurança e para a sua família, né, Josias? Não Com tem? certeza. Centenária, né? Mais do que centenário. Mais do que centenário, como eu digo sempre. Eu não vou estar aí quando eles fizerem 200, mas eles vão estar mais fortes. Eles vão estar mais fortes. Mais fortes que agora. Esse é o nosso GBOX. Mas ontem o Inter não foi forte em termos de desempenho, né, Rogas? Mas foi o importante, ou seja, fez o que teria que fazer, que era vencer, né, contra um time já praticamente, só falta a questão aí de rebaixado, Avaí, Chapecoense, são duas equipes já tem que começar a projetar a Série B. O Inter que teve a facilidade, inclusive, ainda, com 3 minutos de jogo, primeiro tempo, teve um jogador do Avaí expulso, mas o Inter podia ter feito muito mais do que fez, mas o importante foi a vitória, né? Até porque os 3 pontos fez com que o Internacional voltasse aí ao G6, né? Fez tudo, um grande resultado para um desempenho pequeno. A gente está acompanhando, olha aí, esse foi o lance aí, ó, 3 minutos foi a expulsão. 3 minutos, aí ele ficou na dúvida, ele não tinha dado nem cartão pro rapaz, né? E aí o VAR chamou, venha ver, venha conferir, e aí se confirmou, e foi uma lesão de expulsão, e foi um lance de expulsão mesmo, não se discute. O rapaz exagerou, né? Exagerou a entrada. E não dá para entender com 3 minutos ter uma entrada dessa também, né? Mas aí o Inter passou a ter dificuldades. Isso aí tudo é fruto do mau posicionamento do campeonato. Aí os caras, dentro de uma situação em campo, tem que ganhar, tem que não sei o quê. Vai não tem uma volta, né? Não tem, mas sabe como é que é? O cara entra em desespero. Sim.
né, entra em desespero. E aí faz uma jogada mais violenta, porque para um jogador, um bom jogo contra um grande, que é no caso o Inter contra o Avaí, pode significar a possibilidade de um contrato ano que vem. Já vem olhar ele. Claro. Ou um outro Aliás, o clube Internacional trouxe o Lúcio, que se transformou num grande zagueiro numa partida que tocou 8, parece. fez Em Brasília, 7-0. 7-0. Mas aí, então, primeira coisa que eu vejo no Internacional de ontem é o seguinte, eu antes de dizer o seguinte, mas o Inter era o ressuscitador de mortos até a última rodada. Já não ressuscitou o morto, isso aí já é uma vantagem. Mas o Avaí acho que não tinha mais que Esse aí já está em fase de psicografia. Já passou. Mas era a sacanagem. A sacanagem era essa. Não, vai lá e ressuscita, joga com o Inter. Então, acho que foi um passo à frente. Se fala legal. matematicamente que ainda ele pode escapar, né? Faltam 13 jogos pela frente. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, pode ser até cruel isso que eu penso, mas tem todo o respeito pelos meus amigos de Santa Catarina, né? Mas os times de Santa Catarina sobem e descem. Não sobe mais, cara. Fica lá embaixo, vocês vão gastar menos dinheiro, não vão se arrebentar disputando a primeira... No ano retrasado subiram 4. Pois é, às vezes nós estamos com 2 aqui, eles estão com os 4, não chegam a lugar nenhum. Há anos que é assim. O coitado do Figueirense estava até, me desculpe a expressão, né? Mas, poxa, o Figueirense está até fechando. É uma situação um negócio pior lamentável. ainda dos últimos anos do Figueirense, né? Que os jogadores em greve, a situação sem receber nenhum tipo de salário e a mudança na estrutura da formatação de como é que se dirige o Figueirense. Lamentavelmente, ele também se encaminha para uma situação delicadíssima na Série B, inclusive. Sobre o Internacional, eu queria falar o seguinte, eu sempre defendi a ideia de que o Odair era um bom treinador, não podia ter saído, mas quando se encaminhou para aquele final, quando perdeu o jogo lá, tinha que sair, não tinha mais que ficar. A torcida não queria mais ele, não adiantava nada forçar essa barra. E na mesma hora de olha, o Colbachini é o cara que deve ser o treinador, e eu não estou arrependido daquilo do pensamento que externei. Porque o futebol é um toque de ouvido, eu não sou solista, eu conheço. Então o trabalho do Colbachini eu conheço desde 2010, 2011. Em 2014 eu fiz a minha primeira entrevista com ele, longa, conversei sobre futebol com ele. E o Colbachini deve ser o treinador no Rio Grande do Sul de mais títulos em atividade hoje. Ele ganhou no Juventude Estadual, como treinador da base, no Caxias como treinador da base, no Grêmio como treinador da base, no Internacional como treinador da base, e o time dele foi campeão agora, sub-20, alguma coisa. Brasileiro. Então, quando você vai contratar alguém, vai dar uma atividade para alguém, o currículo é fundamental, velho. Não contrata currículo perdedor, contrata currículo ganhador que só vai agregar. Então, eu entendo que é assim, como mandato tampão, que é o que o Inter propõe, está certo. Se for para definir lá na frente, não tem problema. Como é tampão, eu acho que está muito bem, ficou muito bem definida a presença dele. Mas, assim como entendo que essa contratação desse treinador argentino, eu acho que já está acertado. Mas é só uma questão de política. Tu não pode anunciar e o outro não pode saber. A negociação é por aí. Eu quero reforçar o que o Darcy falou, Cadu, em relação ao Ricardo Colbachini, que realmente é um treinador assim, de excelentes condições, vem de uma preparação na base muito eficiente, conhece o plantel do Internacional, é sabedor das características dos jogadores, e nós temos pela frente ainda 13 jogos. Qualquer treinador, ele sabe muito bem, assim, que viesse para pegar o time agora, até que conhecesse, terminaria o campeonato. Então, o Ricardo conhece o plantel, conhece os jogadores, não é de hoje, ele acompanha também o profissional já há algum tempo, e o Darcy já falou do currículo que ele tem em Caxias do Sul. E do cidadão, né? Eu não discuto essa capacidade dele e todo esse currículo que ele tem. O que eu discuto é que num momento como esse, um jovem que tem essa passagem, mas não passagem por times grandes, ou seja, no momento... Porque o Inter, talvez, o Inter está vivendo uma crise. O Inter perdeu uma competição que apostava na conquista da Copa do Brasil. O Inter depois acabou demitindo seu técnico, foi atrás de outro. Aí está essa celeuma que vem ou não vem e tal, declaração, ou vem no final do ano, no início do ano que vem, em função. Agora, como é que um jovem técnico, um jovem de idade, um jovem treinador vai encarar? Ou seja, jogadores como o D'Alessandro, jogadores como o Cuesta,
Jogadores como Cadu, Paulo Guerreiro. O Carille, Como é que tu vai era treinador imprimir de as zagueiro, ideias não era nem de dele time. com essas lideranças? Mas ele tem personalidade. Mas tu E tem veja bem, personalidade, mas não os tem jogadores corrida. Você precisam. sabe, Cadu, o jogador olha pro treinador e diz assim, esse é o cara bom, Mas esse eu eles já respeito, sabem que esse eu respeito. Mas esse eles já respeitam. mas não é. O Koubalkini, eles já respeitam. Vale esse argumento, não, desculpa, mas, por exemplo, o Carille era treinador de zagueiros e acabou campeão brasileiro. Coisa. O Tite foi campeão com o Carille. Mas ele estava numa comissão técnica com quem é que ele tinha na comissão técnica Mas dele? esse outro... Mas ele não era sequer auxiliar técnico. Mas ele era convivia já naquela... Ele era treinador de zagueiros. É muito sério isso. Mas o cara saiu de treinador de zagueiros. Mas convivia com o grupo, Darcy. Convivia com o grupo. Ele é campeão. O Koubalkini não convivia com esse grupo. Mas, Cadu, veja bem uma situação. Nós estamos hoje na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. O Internacional, ele tem que concorrer para buscar uma vaga, ao menos para a Libertadores da América. Os jogadores querem isso também. Eu acho que o campeão já está definido. A diferença de pontos que o Flamengo tem, não tem nem como o Palmeiras encostar mais. Tá? Então, nós temos... E os jogadores que tu citou, Guerreiro, D'Alessandro, as lideranças. Todos esses são sabedores que precisam jogar. Mas não foi isso que foi demonstrado ontem. Não foi isso que se viu. Viu o Inter... Muito parece que não tem vontade de ganhar. Ganhou porque não tinha como deixar de ganhar de um Avaí com 10, um time já rebaixado. Mas tu vê um Inter sem vontade de ganhar. Mas não, ainda é o trauma da perda da Copa do Brasil. Ok, pode ser. Mas isso acabou. O time tu não vai ficar o campeonato inteiro sabe agora. O que eu acho? Eu não quero dizer que isso se aplica ao Internacional, tá? Por favor, não tem nem de longe qualquer tipo de crítica à postura diretiva, enfim. Mas uma coisa que é costume nos clubes, tu acompanha isso bem depois do Garbassi, porque o Garbassi é bem depois. Tu acompanha já. O Garbassi está em lua de mel. Tu é bem mais contemporâneo. Com a esposa na serra. Quando começa é a questão da convicção. Quando começa uma certa desconfiança que o treinador não está dando certo, que ele está errando, é muito comum que as direções, isso já aconteceu no Grêmio também, vão esticando, até que chega um ponto, não dá mais. Exatamente. E às vezes esse não dá mais é no momento ruim, muito próximo dele chegar no final de uma competição, como aconteceu agora. Eu não estou dizendo que tenha acontecido isso, mas isso é um equívoco comum nos clubes de futebol, especialmente os grandes, porque são os que têm dívida com a torcida, né? Que tem que responder para a torcida, que são pressionados dentro do campo, que são pressionados nas redes. Enfim, então isso eu acho que os clubes tinham que ter alguém no futebol que tivesse uma visão exata do que acontece. E não sei nem se tinha que ser alguém que ficasse lá dentro do vestiário. Para isso tem o diretor executivo, tem os diretores executivos. Eu não sei nem se tinha que ser alguém como é o assessor do futebol, o vice-presidente de futebol, como é o diretor de futebol, enfim. Eu acho que tinha que ser alguém do conselho, que chama o nome que quiser, ou de administração, que não fosse interferir lá, mas que chegasse o presidente e disse assim: olha, acho que nós estamos virando o fio com esse treinador. Aí chama o pessoal do futebol e diz: olha aqui, se é para esperar até o cara arrebentar a corda, então vamos trocar agora, vamos chamar o cara e vamos dizer: olha, gente, o Grêmio fez uma vez com o Mancini, que eu não sei o motivo, nem quero saber, já passou tanto tempo, uma coisa parecida. Foi criticado pelo ato. Eu não sei se a crítica pelo ato estava certa ou não estava certa. Ele venceu não sei quantas partidas, treinou não sei quantos jogos e tiraram ele e botaram outro cara. Mas assim, se era para tirar porque estavam insatisfeitos, não espera até arrebentar lá no fim para tirar. Ele era muito interessante. Aí, a gota d'água foi um jogo lá no interior do Mato Grosso, não sei de onde. Ele botou, se não me engano, é o Roger, esse que está comentarista hoje, ele botou o cara de volante. E o jogo estava 0-0, e o Grêmio, aí o Paulo Doni telefonou para o Paulo Pelaipe, demite, termina o jogo e demite. Eu não sabia, você sabia, não me recordava do motivo. Mas o fato é que não deixou explodir. Vamos botou o Celso Roth. Vamos trocar agora. Eu acho que os clubes às vezes têm muito receio de tomar esta decisão.
A decisão de tirar um jogador, mas um isso treinador, passa... e aí vai prorrogando, aí às vezes chega num ponto que não tem mais o que fazer, está morto tudo, está morto o campeonato. Mas tá isso passa pela convicção da claro, direção. Ou tu tem convicção ou tu não tem. Foi o que eu falei no início. Eu não sei se a direção do Internacional não está arrependida de não ter demitido o Odair agora. Eu não sei. Eu acho que não. Eu não sei. O que aconteceu não tinha mais o que fazer. É o clima que não se tinha. instalou. Ele, no Beira-Rio, ele não precisava falar o nome dele, os caras já estavam vaiando. Bom, Qualquer... Mas se a direção tem convicção... Então mas isso não é convicção. Mas aí tu dirige pela torcida. Futebol é paixão. Com todo respeito. O futebol é paixão, não é o torcedor. Não. Tudo bem, só que a pressão quando é grande tu não tem como conter, não adianta. Mesmo que isso acabe sendo prejudicial, que garantias que o Inter tem que vai... entrou no G6. Eu quero te dizer... Mas eu não sei que garantias que o Inter tem. Eu não vejo como prejudicial a saída dele, eu entendi como normal. Talvez até tivesse, eu não sei se esse era o meu... Mas a busca... Mas se falou em jogadores, vamos ver que os jovens jogadores internacionais falaram em relação a essa vitória de ontem. Toda a torcida que presenciou ali no jogo, na ressacada, agradecer o apoio, seguimos a vitória, os 3 pontos que era importante, voltar a somar, ganhar, chegar na parte de cima de novo, e domingo vamos de novo contra o Vasco. Valeu, rapaziada. Bom, a vitória é importante, né? A gente veio buscando já nas últimas rodadas e não conseguia, mas isso foi muito importante, a vitória, a valorização do grupo, foi muito importante. A torcida apoiou bastante hoje também, né? A torcida compareceu, fez uma festa linda, apoiou o tempo todo, muito parabéns aí. Hola galera, quería parabenizar a todo el grupo pela vitória, estoy muy feliz pelo gol, así que nada, vamos a seguir na briga para conseguir el objetivo. Valeu, abraço. Rafiori, que aí já que se falou em torcida, esse é um jogador que é extremamente reivindicado pelo torcedor colorado, né? O torcedor não falo pode... muito, vamos deixar bem claro, falo muito sobre o substituto do Alessandro. Ele não tem a função do Alessandro, ele é um meio atacante, ele não é um meio armador. Nem um jogador de lateral, um jogador que tem um chute forte de fora da área, um jogador que dá assistência, mas não é isso que o torcedor diz, é o substituto diz do dele, Alessandro. com toda a franqueza, eu não vi até hoje. Vocês vão me desculpar, mas eu não vi até hoje. Eu vi ele fazer 1 ou 2 gols bem feitos. Fez 6 gols até agora. 1 ou 2 bem feitos, bonitos, tá? De queima. Agora, o resto, ele vai ter que provar, E o Nico? O Nico é um jogador desinteressado. Porque é uma polêmica forte sobre ele, inclusive na própria imprensa. Se joga, se não joga. Quando ele não está, pedem que ele seja titular. Isso que eu fico pensando. Se pedem para ele ser titular, alguma coisa ele tem que ter. Claro, vou lhe dizer, doutor Josias, ele e o Sarrafiori têm 2 coisas muito importantes. Eles falam espanhol, aí eles já saem na frente dos outros. Entendi. Aí eles já saem na frente dos outros aqui no Rio Grande do Sul. Falou espanhol, tá bem. Entendeu? É isso que ocorre. Mas no final de semana o Inter tem... E a projeção do Inter tem que ser esses 6 pontos aí. Se projeta em voltar ao G4, e agora a diferença ali em relação ao São Paulo 1 ponto, ao Corinthians 2 pontos, ou seja, uma rodada que dependendo, embora o São Paulo pegue a Chapecoense, né? O Corinthians enfrenta... Essa última rodada foi boa para a dupla Grenal, porque os principais adversários não venceram, só um venceu. Acho que foi o Santos. Isso, uma vitória do Internacional domingo é providencial, é importantíssima, porque busca no mínimo 2 posições. Posições. O Corinthians tem o Cruzeiro. Corinthians com o Cruzeiro. Em São Paulo. Em São Paulo. Ou seja, o Cruzeiro desespera. O Cruzeiro que voltou a vencer aí esse próprio São Paulo, né? Foi. Na quarta-feira por 1-0 jogando no Miral. Agora pega o Corinthians e São Paulo. O Corinthians só empatou no lance aos 50 do segundo tempo. Eu não sei o que pode significar. Eu acho que essa vitória do Internacional diante do Avaí, sem uma atuação que deixou muito a desejar, a vitória foi extremamente importante, mas pelo menos pode-se dizer que acabou com aquele ciclo, né? De o Inter, que vinha de 5 jogos sem vitória, venceu a Chapecoense após a perda da Copa do Brasil e depois foi aquela derrota. Embora equipes assim que empatar, perder, ganhar em qualquer lugar do mundo, como eu digo, são resultados normais. Perdeu para o Flamengo, que era com 9 homens, depois empatou com o Palmeiras no Beira-Rio, depois perdeu
empatou com o Cruzeiro num gol, num pênalti mal marcado a favor do... Aí sim, foi o jogo atípico. Foi com o CSA que provocou a mudança toda. Depois empatou com o Santos no Beira-Rio, o resultado perfeitamente normal e natural, e ontem tinha a obrigação de vencer e venceu o Avaí. Eu sou do tempo que tu perder para o CSA, tem que demitir alguém. Sim. Eu não sei quem é. O treinador, o diretor, alguém tem que pagar esse pato aí, meu filho. Mas O CSA é dirigido pelo Argel. Pode, velho. Vamos combinar, não pode. Preparador físico do Mas eu acho que é fundamental. O CSA tem uma barriga desse tamanho. Eu acho que é fundamental esse jogo de domingo internacional para avançar na tabela. Tem a obrigação de evitar. Colocar um grande público no Beira-Rio, porque a vitória faz bem para todos nós, né? A torcida, a direção, os jogadores, o ânimo muda e vamos para cima para ganhar esse jogo agora nesse domingo. Na partida de Inter e Vasco, no retorno, no turno, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Internacional também, e pegou o Vasco em zona de rebaixamento. Naquele momento ele levou 2-0, poupando o D'Alessandro. O Inter tinha um jogo pela Libertadores, que era um jogo importante pela Libertadores, ou seja, né? E foi um resultado também que o Inter não projetava nisso. Então, Pois é, mas aí entra uma situação... Agora tu tem a necessidade e a obrigação, se tu queres alguma coisa. Contra um grande é complicado, velho. Contra um grande, um resultado barbada pode não se transformar em barbada. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo é muito superior ao Cruzeiro hoje, mas ganhou o Cruzeiro. O que não pode é o Avaí, o que não pode é o CSA. Isso aí é que desmonta o quarteirão. Agora um grande, o Vasco e Inter, dois grandes, decidiram o Campeonato Brasileiro, é diferente. É uma outra questão que é preciso considerar. E vem aí com um dos nomes que também, né? O Internacional... O Vanderlei, não oficialmente, mas foi um dos nomes especulados aí pelo Internacional, a possibilidade de se tornar o técnico do Inter, né? Só que o Inter está focado nesse argentino aí, Eduardo Cudê, que hoje, inclusive ele deu aquela declaração ontem que não falava mais e ficou lisonjeado com a proposta do Internacional, mas que neste momento não teria como sair do Racing, mas ficou muito aberto. Aí o Rodrigo Caetano deu o mesmo tipo de declaração, que foi assim uma coisa a combinar, a mesma declaração. Foi combinado. A mesma declaração após o jogo de ontem, ou seja, se projetando... Igual o Rodrigo Caetano, quando deu uma entrevista, e eu lembrei aqui, tu disse, não, mas o Rodrigo Caetano disse, olha... renovou o contrato, Rodrigo? Sim, renovei e tal. E o Odair renova. Bem, aí nós vamos ter que estudar. Quando vai estudar, é porque pode estar fora a qualquer momento, cara. Tem coisas no futebol que são muito claras. Então, esse treinador com o Internacional já está acertado. Não pode ter uma... Não e pode criar uma dificuldade interna para lá. O Ricardo Cavalcini é nosso treinador até o dia 8 de dezembro. Sem dúvida. Até essas 13 partidas é ele que está à testa do Internacional. E temos que confiar e torcer para que o Internacional tenha desempenhos bons e resultados, consequência desse trabalho que está sendo feito. Eu confio muito, muito no Ricardo Cavalcini. A gente falou, o Sarrafiori, fizesse quantos gols você tinha falado? 6 gols, né? Ele é o jogador do Inter com melhor média de gols nessa temporada, é ele. E entrando pelo número de... período que ele fez. Ele entra sempre, lógico, que não tem jogado nenhuma partida. Na temporada, porque na temporada. Se fizer pelo período que está aí, o Nico fez 800 gols. Agora... E decisivos, muitos. Esse Cudê que o Inter quer, né? Que eu tenho dito, pelo menos ele... O Internacional sempre mostrou assim uma linha de treinadores... Não vou discutir a capacidade deles técnica, mas sempre o mesmo estilo de treinador. Desde veio lá o que começou lá com o Zago, antes foi o Guto Ferreira, o Zago, são todos estilos dessa maneira. O próprio Odair, todos nesse jeito. E esse Cudê também esse jeito. Mas tem uma característica, ele é considerado na Argentina como um técnico louco e imprevisível, né? Não é o Lisca deles. Pode não ser. O conceito dele lá é de louco e imprevisível. A única coisa que eu sei com relação a ele é que vai ter muito meme por causa do nome, né? Bom, isso não tem a dúvida. Já está tendo. Isso não tem a dúvida, né? Isso não tem a dúvida. A única certeza que eu tenho. Agora, também temos que pensar o seguinte, né? Nunca é... Sempre tem dois lados. Aquele time do Racing é
Eu gosto daquele time do Racing. Mas aliás, ele- eu gosto da história da mas torcida ele não do é Racing. ídolo. Mas eu acho que também. o Rosário, não era ele o técnico do Rosário quando jogou contra o Grêmio aqui? Não me lembro. Não, acho que foi. Ele era o. Ele era- Não, acho que era ele. pode ser. Era ele. Eliminou o Grêmio do Roger. Eliminou o Grêmio do Roger. Com o São Lourenço. Mas ele está no Racing Com o São agora. Lourenço. Na época. Né? Agora, o Internacional deve ter uma avaliação muito grande desse treinador, né? Porque pela declaração dele de ontem, pela declaração do Rodrigo Caetano também de ontem, e o Inter demonstra aí que não desistiu dele, que quer. Agora, até que ponto tu esperar um final do... Bom, faltam 12 jogar. Esperar para o próximo ano, até que ponto isso aí? Né? É um técnico que tem... mas vamos porque convir- lá na Argentina ele não é ídolo. Vamos convir- Ele não é considerado Vamos ídolo lá. convir que nesta época do ano, e com os campeonatos quase todos eles em reta final, é muito difícil tu conseguir um treinador para 13 jogos. Bom. Bom, claro. Porque o que tu quer para definitivo é ótimo. Estou dizendo bom. claro. Porque não tinha, mas tinha. Claro. Mas tinha aí. Até porque na Argentina é o inverso, está iniciando as Não, competições. lá é calendário europeu. Ele para agora, no final do ano, é calendário europeu. Só o Brasil que não Sim, serve mas na nós estamos sétima falando aqui rodada. no Brasil. Estamos falando aqui no Treinador Brasil. aqui no Brasil. Bom, Ah, sim, falando não, aqui no mas Brasil. o teria era quem? O Luiz Felipe, mas está indo para a China, está voltando para a China, o Luiz Felipe, né? é que a sondagem tem que ser dentro dos possíveis. Quais são os possíveis? Não, eu estou dizendo os que estão no mercado. Quem sei Sim, que... mas o Felipe não é possível, está fora já. É o Jair Pereira, né? Jair Pereira? Jair Ventura. Jair Ventura. É o... Cuca? Cuca. É o Badoca, não é Badoca? É complicado. Ah, não. O Joel Braga. É o Joel Braga. Não, mas se Que tem fala inglês, uma barba. Fala inglês, eles podem Fala inglês, ele sabe o tudo. Mano Menezes não assumiu aí 4, 5 rodadas antes dessa. O Abel que sempre Mas disse... o Mano estava disponível. Sim, disponível, isso que eu estou dizendo. O Abel sempre disse, não, eu não assumo em meio à temporada, em meio ao Deve campeonato, estar eu não arrependido, assumo. viu? Ah, Deve bom, estar muito deve estar, arrependido. né? Não, mas eu não assumo, eu só Se ele assumo não início de pega o temporada. Cruzeiro agora, ele ia ficar muito tempo parado. Depende do que estão pagando para ele. Se é Não, que te estão digo pagando. uma coisa. Se é que estão Te pagando. digo uma né? coisa, se ele tivesse disponível, ele seria o técnico do Inter. Continua parado, porque ele ia vir para cá para fazer o que ele sempre isso é outra fez. coisa, porque era o técnico do Melo e do Marcelo Medeiros na gestão do Giovanni Luigi. Era o técnico, e eles, quando assumiram a direção do Internacional... Tem um cara aí que eu acho que não está Eles, treinando quando ninguém. assumiram, eles Não, é o só um pouquinho, José. Quando o Marcelo presidente e o Melo vice de futebol, na primeira gestão, eles quiseram o Abel. O filho do Abel veio aqui conversar com a direção do Internacional, mas aí era a segunda divisão, né? E aí o Abel não Você não quis. faz futebol. Tem um cara aí que está desempregado, acredito, até porque não quer, né? Não sei se voltaria a ser treinador, que é identificado com o Internacional, que é o Paulo Autuário. Ele está de esse já diretor do passou, Santos. esse é diretor. Ele é o Esse é coordenador, diretor. Esse é coordenador do diretor, Santos. esse passou. Eu Esse é pensei que tu ia dizer esse- outro nome. O Celso Essa- Rotti? É, eu O pensei Celso que... Rotti eu não desejo para o meu inimigo. Não tem, mas não é perfil dessa direção. O Celso nem- Rotti não desejo Nem para o meu Dunga. inimigo. Não, eu acho que não é perfil nenhum. Nem Dunga, nem Falcão, não são não, perfis não. dessa direção, não são. E são técnicos que estão aí parados. Não sei Não, se- esses dois citados largaram, né? não tem, Esses dois né? citados não vão treinar mais ninguém, acredito. Essa é a questão. Eu acho que já ficou claro até que como ponto treinadores não dão certo. Só os resultados vão dizer. Os resultados é que vão Talvez dizer. o Dunga ainda dê, mas o Falcão. Os resultados é que vão. Mas não é o perfil, sim, do conceito dessa direção internacional. Pelo menos isso eles têm um conceito. Eles têm um conceito. Se Mas o conceito é certo, o Abel, se viesse, não era por perfil, era por prestígio. Claro, o Abel é Outra evidente. coisa, prestígio. Aí seria outra situação. Aí Alguns seria outra treinadores situação. chegam por prestígio, não é por... Aí seria É para outra salvar a pele do dirigente. Não tenha Chegam dúvida. pra isso. Não tenha dúvida que seria ele se não tivesse acertado com. Agora, não sei se o Cruzeiro vai escapar ou não, mas senão vai. Não, que o Abel tem uma- quis começar com uma segunda divisão, mas se o Cruzeiro cair, vai ter que amargar com uma segunda divisão. né? O Abel tem uma relação afetiva internacional há muito tempo, e quando ele esteve com o Flamengo dirigindo este ano aqui, né? Quando nós ganhamos, ou foi no ano passado, que ele deu depoimento... O que foi esse um erro, ano, né, Juan? O que foi um foi erro? esse ano ainda, não foi? O que foi um erro? Foi esse ano. Foi É que ele esse ano. elogiou o Beira-Rio, foi muito esse ano. criticado no Rio de Janeiro. Que o Maracanã é mais lindo, que o Beira-Rio era mais lindo.
Profissional não pode dizer isso, pode até achar pela relação que tem, mas não pode dizer isso. Essa é a relação que ele tem com o Internacional. Não pode dizer isso. Ele não por mais que isso, tenha, não pode dizer isso. Então não é um profissional, aí passa a ser um torcedor, não é um profissional. Pois é, Cadu, mas é o sentimento que ele tem, ele te expressou. Mas ok, mas não te manifesta dessa maneira. Isso aí valeu. A partir dali, ele passou a ser extremamente contestado no Flamengo e acabou caindo. Bom, o que você não cai, está sempre alto, é aonde você leva para fazer a revisão do seu carro. É Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então você aproveita e também já troca os pneus. Tem a promoção permanente lá na Casa Pneus, que é o Feirão de Pneus. Então, Avenida Ceará, 1055, lá, que é o local para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para a CERS, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CERS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é promoção com o CEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando também do Grêmio, que tem esse jogo com o Grêmio pensando, projetando aí voltar à zona de Libertadores, mas o foco é quarta-feira, jogo com o Flamengo. Olha, o Luan viajou, mas tem uma preocupação aí também, vai ser submetido a um exame, não sabe se terá condições. O Jean-Pierre viajou, vai para o jogo, ou seja, sem ritmo de jogo também, mas são as definições do Flamengo também, aí com seus principais jogadores aí definidos se vão ou não vão para essa decisão. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Carlos Josias, Darcy Filho e Otávio Rojas. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Face, se você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, compartilhando também, né? Seus grupos, pedindo seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, pouco mais de um ano no ar, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. E você, digitando RDC TV Digital, você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, a nossa RDC TV. Também o Instagram da nossa RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área, 999-3398-94. 51, repetindo, 999-3398-94. Aqui o Rossi, mas vocês não usam o WhatsApp, não dão mensagem. Mas tu apagou a mensagem, Rossi, aí não dá. Manda a mensagem de novo, precisa apagar que a gente lê assim, o Rossi. Nossos Dois Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Tem lá multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra lá câmera de segurança, casa inteligente, que é para você monitorar a sua casa, né? Através do seu celular, do seu computador, do seu tablet, sua casa, seu escritório, você monitora, né, pela casa inteligente lá da Baidob. Películas para carro e para residência também. O espetáculo das películas de residência da Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, 2 endereços. Da Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para a Village, serviços contábeis. É só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51 código de área 3341-2211, se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, incomoda, fica feio, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro zerado, bonitaço. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51 código de área 3315-2160. Você passa lá, liga, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Josias, o Grêmio teve aí, ingressou no G6, saiu... Você que ter me perguntado do Martelinho de Ouro. Continuo cuidando da minha porta. Em tudo que é lugar os caras são bandidos. Mas se tiver um problema, aí tu vai lá no Martelinho de Ouro. Vai lá.
Mas o Grêmio tem esse jogo aí com um time totalmente reserva, mas com a cabeça no jogo de quarta-feira. Isso aconteceu com os titulares. Ninguém me tira isso da minha cabeça, né? Que o Grêmio e essa derrota para o Bahia aí, por mais que tu queira, não adianta. O jogo é lá, o foco, a cabeça é lá, né? Mas tem que pegar o Fortaleza e o Fortaleza do Rogério Ceni, com o time reserva. Pelo menos os titulares. O foco na Libertadores virou cultura no Grêmio, né? Eu não sei até que se é bom ou é ruim. Se ganha, é bom, né? Todo mundo bate palma. Se perde, termina o ano assim, é complicado, é ruim, né? Enfim. Ó, a gente tem o último jogo, Grêmio e Fortaleza, vai lá. Mas o Grêmio não, e não pode ter. Claro que a preocupação, não dá para deixar de preocupar com o Campeonato Brasileiro. Se tu chegar à conquista da Libertadores, o teu calendário do ano que vem está garantido. Mas se tu não chegar à conquista da Libertadores... É complicado, é um assunto delicadíssimo e que, olha, por mais apaixonado que seja o torcedor, ele às vezes... É porque o torcedor ele é apaixonado em excesso e ele xinga quando dá errado ou quando está dando errado. Quando dá certo, ele achou maravilhoso. São poucos aqueles que começam a analisar desde a origem para saber se aquilo dando certo ou dando errado efetivamente está legal, né? Eu me lembro do Mano, treinador Mano, falando do Grêmio há 2 anos atrás, mais ou menos, que o Grêmio tinha jogado um Campeonato Brasileiro com o time C e foi lá contra o Sport. Nós estávamos ganhando de 2-0 e eles viraram em cima de nós, nos ganharam de 3-2. E nós perdemos vários pontos, e aquele campeonato, eu me lembro bem, era um campeonato, não existe campeonato fácil de ganhar, mas era um campeonato à feição de ser ganho, né? E o Grêmio acabou não ganhando aquele campeonato. E o Grêmio acabou, teve várias oportunidades de ser campeão brasileiro, não ganhou nenhum. Ganhamos em 2016 a Libertadores. Pô, maravilha. A 16 não, 17. Maravilha. Ganhamos em 16 a Copa do Brasil. Maravilha. Deu certo lá. Mas 18 já não deu. 19 já não deu. Eu acho que esse é um assunto para ser muito estudado, reestudado, pensado e repensado para 2020. Ver até que ponto o sacrifício de um campeonato importante como o brasileiro compensa o risco de não ganhar nenhum nem outro depois, né? Tem que repensar isso. E principalmente no seguinte, me desculpem se eu estou sendo exagerado, né? Mas eu pensei que nós tínhamos um grupão grande, que assim, dá para disputar a Libertadores e dá para disputar o Brasileiro e fazer frente aos dois. Não, nós não temos. Se a gente quer fazer isso o ano que vem, opinião minha, nós temos que repensar o grupo. Porque hoje, por exemplo, nós não temos, eu estou sendo um pouco crítico demais, até exagerado talvez, mas hoje, por exemplo, nós temos carências nas 2 laterais. E nesse futebol moderno que se pratica hoje, tu não pode ter deficiência nas 2, tem uma. Um que não consegue subir direito, tá bem, o outro sobe. Um que não consegue defender direito, faz uma cobertura para ele, o outro defende. Mas nós temos carência nas 2 laterais e, puxa vida, é difícil se participar de 2 campeonatos quentes para ser candidato ao título, ou disputar, ou chegar com algumas carências que nós possuímos hoje. Não estou dizendo que nós vamos perder a Libertadores, eu tenho muita fé, acho que o Grêmio tem camisa. O Julinho Espinosa hoje estava me lembrando aqui no Face, há pouco. Um abraço para ele. Um abraço de aniversário, Julinho Espinosa. Exatamente, ontem, né? Ontem? Acho que foi ontem. Acho que foi ontem. Agora, professor, um abraço aí, professor. Julinho, agora acho que foi o Valdir. Julinho. Ontem foi o Valdir. Ontem foi o Valdir. Não, mas eu estou falando do Julinho. Você está falando do Júlio. Do Júlio, teve aniversário por agora. O Julinho disse assim, olha, tu lembra lá que o Grêmio contra o São Paulo, que o Flamengo é uma seleção, né? Contra o São Paulo em 1981, o São Paulo era uma seleção, e era mesmo, tinha 7 jogadores, eu nem sei, até que tinha mais. E o Grêmio foi no Morumbi e tinha um belo time,
né? E venceu com aquele golaço inesquecível do Baltazar. É verdade, assim como nós ganhamos em 1997. Cada jogo é um jogo. Mas nós ganhamos em 1997 contra o Flamengo no Maracanã com 1.500 torcedores contra 100 mil. Mas a questão que está aqui se debatendo, né, é esta opção, e que nós passamos todos os anos... Mas eu acho que o Grêmio não pode se agarrar nessa mística, José. Não pode, mas sério. Não, mas sério. Cara, olha aqui, ó, quando tu vai para um jogo decisivo, tu te agarra em tudo. Não, inclusive na mística. Não pode te agarrar só nisso. Acho que o Grêmio pode te agarrar. Acho que o Grêmio tem todas as condições de chegar lá e sair classificado. Agora não pode. O Grêmio depois, pode se agarrar em tudo. O Grêmio inclusive nessa mística. O Grêmio, depois de 15 anos sem ganhar nada, obteve 2 conquistas importantes. E o Dr. Josias, como um gremista, esse é gremista abnegado. O abnegado tem que, como é o professor Otávio, é diferente, né? Tem gente que diz que abnegado não é. Abnegado é o cara que dá a vida pelo clube. É esse tipo de gente aqui. Perdeu 2 anos, deixou de 2 anos ganhar um título, repercussão, já está achando que é muito. Não, mas não é. Isso é o futebol, os outros também têm que ganhar. Eu concordo. É que nós tivemos, eu até uma vez conversando contigo, talvez aqui mesmo, eu cheguei a dizer o seguinte, a gente reclama que os clubes fiquem 10 anos, 15 anos sem ganhar. Certo. O Brasil tem no mínimo 12, 11, claro, que entra em qualquer campeonato e pode ser campeão. E não ganha. Cara. Não dá para ganhar o campeonato mundial. Porque eu quero dizer que o Grêmio teve o problema real. Certo, real, mas o que eu quero real. dizer E não aí, é aquela que entra e pode ser. E aí o Grêmio vai para essa cultura, fez uma opção. Mas não é só a falta de atletas para compor o grupo. Não é. Faz 2 anos que o Grêmio é recordista em lesão. Isso passa ou pelo departamento médico, ou pela fisicultura, ou pelo treinador, ou pelo nutricionista, ou pela fisiologia. Tem que saber qual é o lugar que passa. Que 2 anos o Grêmio é recordista no Brasil em lesão muscular. Não são somente os 2 laterais e os goleiros que o Grêmio tem que são muito fracos. Então é que o Grêmio saiu de uma situação, o Renato chegou aqui, e ele chegou, e ele arrumou, e ele reuniu, e ele falou, porque ele bateu no peito e disse, olha, contrata esse ou aquele. Até hoje o Grêmio só não contratou um jogador, só contratou um jogador que ele não quis. Foi o Beto da Silva, que foi trazido pelo Baidec. E ele disse, não vai jogar no meu time. E não jogou. Tanto é que ele está botando o Léo Moura, que isso é um espetáculo fora do contexto. O Léo Moura está à disposição para jogar e não está, com 41 anos. Né? E o trouxe esse outro menino para lateral direito que nós todos sabíamos que não. Mas essa questão de precariedade aí, qual é o time que não tem precariedade aí no futebol brasileiro? Até para a seleção brasileira vão ter precariedade de laterais aí. Escuta e aqui, outra velho, coisa, essa coisa de poupar, o Flamengo tem plantel? Vai dizer que tem. O Flamengo tem um time. Tem plantel, mas não tem a capacidade mas está jogando todo o tempo com os titulares. Mas aí não sei se vai pagar. Quando tu olha para a seleção brasileira assim, ó, sai Arthur e entra, como é que é o nome do time? Felipe Luiz é lateral. Não, entra esse do Grêmio. Esse que veio aqui do interior de São Paulo, aqui, que joga. Everton? Não, joga junto com o Maicon ali na frente de volante, joga muito. Ah, de volante? Mateuzinho? Matheus Henrique? MH. Aí na seleção brasileira sai o Arthur e entra o Matheus. Pelo amor de Deus, isso foi feito, isso é coisa daqui. Nós temos que ter um respeito muito grande com isso. Respeito e aí você não tem brigalidade nenhuma quando você escolhe seu banco, o banco certo, que é o nosso banco, é o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, o banco que proporciona diversos produtos, um desses está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que é cliente do Banrisul, não baixou, baixe o aplicativo do Banrisul, porque você tem a segurança em todas as facilidades. Então, clique e simplifique. Se não é, se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafra, tem preço e qualidade. Sexta-feira, passe no Zafra e faça suas compras com preço e qualidade para passar o seu final de semana tranquilo. Você está pensando aí, ou está com problema na sua residência hidráulica, elétrica, seja o que for, ou está pensando aí em mudar alguma coisa, lâmpadas, enfim, está pensando em pintar, está pensando em reformar, está pensando em construir, então o caminho é a Ferragem Lampião. Lá você tem tudo o que você precisa para o que você quiser fazer. Então, é uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs. São mais de 1.000 condomínios credenciados lá na Ferragem Lampião.
Daí deu um problema elétrico, hidráulico, pô, aciona a Ferragem Lampião e aí tá lá para resolver o seu problema. Tem televenda, tem teleentregas, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 3340-0899, o WhatsApp 51, código de área, 991-800162, fica na rua Alberto Silva 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Um atendimento lá, VIP, toda a equipe do João Carlos, Gilberto à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase e o slogan diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Porque lá você tem a certeza que você encontra. De repente vai noutra, tem a possibilidade de não encontrar. Já são mais de 30 anos no mercado, né? Então já diz tudo que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco e dando atenção pelo menos a algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com nossos dois toques, com Carlos Josias, Darcy Filho e Otávio Rojas. São esses canais 24, 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV Digital. O nosso WhatsApp também, aqui pelo Face você manda as mensagens, nosso WhatsApp também, 51, código de área, 999-339894. Já vou dar atenção a algumas mensagens. Nossos dois toques para a ciência, estética e saúde, que é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Tem diversos procedimentos aí, faciais, corporais, nutrição estética e esportiva, tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície. Tem muito mais procedimentos aí que você liga, se informa, né, pelo telefone 51, código de área 4066-1909 ou pelo WhatsApp 51, código de área 997-67-1909, ou você acessa as redes sociais da ciência, tanto o Instagram quanto o Facebook, e aí você tem ali os diversos procedimentos que a ciência estética e saúde lhe oferece. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José. O Internacional, até fazer referência, a gente ontem foi o Internacional que conquistou aí o campeonato feminino. Isso, eu queria parabenizar aqui o campeonato brasileiro, né? O campeonato é o primeiro título brasileiro por um time feminino no Rio Grande do Sul, foi conquistado na quarta-feira pelo Internacional, o Sub-18 contra o São Paulo. Primeira vez que o São Paulo perdeu uma partida no Sub-18 no ano de 2019 e foi na quarta-feira passada lá no Sesc. A vitória de 1-0 levou a vantagem para São Paulo. O Internacional estava ganhando o jogo, no finalzinho o São Paulo empatou. O Internacional está bem nessas categorias, ganhou o campeonato de aspirantes semana passada, foi campeão brasileiro, feminino, mas aqui diz quer ver onde é que está aqui, onde é que ele disse aqui deixa eu ver se eu acho aqui o Regis Telesca, disse assim o Regis Telesca, ó, o Inter precisa ir na Ferragem Lampião, comprar uma luneta para ver de longe a vaga da Libertadores. Olha aqui, ó, falamos do Julinho Espinosa e ele já, como sempre, aqui na nossa audiência, ó. Toda a audiência aqui em São Paulo, como sempre, né, Julinho? Aqui, hoje foi o Valdir Espinosa, então. Foi o Valdir? Foi o Valdir, ontem. Tá. Hoje. Faço aniversário só em dezembro, mas obrigado. Cadu, você tá certo. Mística não ganha jogo, mas tradição os times gaúchos têm. Abraço a todos. Eu não vou perder a viagem, Julinho. Eu vou te mandar um abraço desde agora por antecipação. Parabéns, não vou botar esse livro. Um fortíssimo abraço. Engraçado que eu não vi nada sobre o Valdir. Não, o Valdir saiu. Ou então ficou aquela coisa subliminar, assim. Um abraço antecipado, mas eu te dou na ocasião de novo. Tá? Olha aqui, olha. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luizinho, motociclista, que é torcedor do Internacional, que está nos acompanhando. Geraldo Damiani também nos acompanha sempre. Rogério Pires e o Rodrigo nos acompanhando também. Sempre aqui no nosso programa. Wilson Madruga, meu querido amigo e colega, vai dizer assim, meu amigo e ex-colega da TV Pampa, Cadu, dá um abraço no mestre Darcy Rodrigues de Melo Filho, na qual sou fã da pessoa e grande profissional. Abraço a todos. Hugo Larroque também na nossa audiência. Obrigado, Madruga. Um abraço, Manu. Gabriel Santos, Inter estava jogando muito até a eliminação da Libertadores. O que aconteceu? Frustração dos jogadores? Não tenha dúvida que foi, mas isso tem que acabar, né? Passou, não adianta. É o que eu digo, a cicatriz vai ficar pro resto da vida, mas não adianta. Vida que segue. Isso aí é mais ou menos como o jogador que vai para a seleção
e depois não retorna mais para a seleção. É verdade, quando não é chamado na outra. O cara se enterra. Gerson Pulgão, parabéns pelo programa, meu craque. Deram chances para o Grêmio, só isso. E no outro programa, eu não mandei um abraço para o Nilson Schmidt, conselheiro do Internacional, famoso Chimia, que elogiou muito a participação no programa aqui, e eu não tive tempo de... eu estou mandando um abraço para ele. Dessa família, eu só cumprimento o pai. Eu sou o pai. É o pai, é verdade. O pai é que é importante. Mas estão sempre ligados, pai e filho aqui. O Sérgio Luiz Silva, assisto todos os dias que estou em casa, é um baita de um programa. O Gabriel, também, bom, o Gabriel já fiz referência aqui, deixa eu ver aqui também o Scala Ricardo, pô, esse Scala é zagueiro e tem nome de zagueiro, hein? Lá em Florianópolis. Na escuta, Cadu, sempre um ótimo debates e grandes convidados. Um abraço, Scala. O Regis já fiz referência aqui, o Cláudio Vitor da Silva também faz referência, vamos mais aqui. Bom mesmo é o Celso Rotti. Sobre medida para o Inter. O Cláudio Vitor. Aliás, o Inter vem só participando dos campeonatos, não faz time para ganhar. Enquanto isso, a direção vai enganando o torcedor para encher o estádio. O Celso Rotti, uma vez, ele era técnico do Grêmio, e aí, aquele período que ele entrou no lugar do Wagner Mancini. Aí os torcedores entraram lá, chamaram o Celso. E o presidente, na época, Paulo Odoni, e o diretor de futebol era o Krieger, com o Meira. Então, os torcedores estão lá, querem falar com os profissionais do Grêmio, manda lá jogador e o Celso Rotti lá para falar com eles. Celso Rotti, olha aqui falando treinador. Eu não, vai vocês. O presidente, o Krieger, eu não vou. E não foi. Terminando, essa é uma das razões que eu respeito muito. A Maresca Franco assistir, ela sempre está nos Estados Unidos, né? Ela deve estar assistindo nos Estados Unidos, ela é colorada. Eu não entendo por que deixaram o ex-treinador perder tudo. Já deveriam ter despedido desde quando perdeu para o Flamengo. E aí vai. E aí, pelo menos algumas mensagens fizemos referência aqui. Mas ele não foi por medo, que ele não foi por conduta. Sim, deu para dizer. Ponto final, mandamos um abraço, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Jaime Silena, que hoje está de aniversário. Né? Hoje eu vou dar uma pausa no Barranco. Estou indo lá dar um abraço, comemorar, né? E festejar o aniversário do nosso querido amigo Jaime Silena. Bom, depois sempre aquela cara de guri dele, né? Ele sempre está em São Paulo, está aqui agora em Porto Alegre, agora está em São Paulo, está sempre nos assistindo, né? Então, o Barranco, né? Restaurante Cascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos tem as promoções no Barranquinho. Aí você escolhe, Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para qualquer lugar com o meu Kia da São Mota. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora, sexta-feira, hoje vai para a balada, não quer saber de blitz, ou vai para um cinema, vai para o teatro. Eu estou largando para a balada. Vai para onde você quiser, vai para o futebol, vai para o Josias, né? Que não gosta, preocupado de não bater a porta do carro. Então, estacionamento, não quer saber de estacionamento? Teletaxi, está aí, ó, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí, cruzando as conversas com o Guilherme Macalossi, à 1 da madrugada, a reprise do nosso Dois Toques, que é... As joias do Cadu. Sim, porque à meia-noite antes tem Joias da TV com Rossana Rocha. E é que eu digo sempre, não tem qualquer dia. E às 13 horas tem os gurizinhos para você dar de presente aí uma joia para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha. Então depois reprise nossos Dois Toques, à 1 da madrugada, às 2 vem Rogério Amaral com o Virando o Jogo e toda a programação. Os gurizinhos do Rogério. Rogério e seus gurizinhos. E toda a sequência da nossa programação. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Abração. Voltamos na segunda-feira. Todos vocês, um grande final de semana e um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.